Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, santo e bendito, nós te glorificamos, Senhor, na tarde deste dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, meu Senhor, de estarmos aqui, Senhor, neste momento, te cultuando, Senhor, adorando o teu nome, meu Deus, e contribuindo com o teu reino, Senhor, nesta tarde. Te louvamos pela oportunidade que temos, meu Deus, de compartilhar da tua palavra, Senhor. E te faço um pedido, Senhor, que o teu Santo Espírito, que sonda os corações e conhece cada vida, meu Deus, que fale aos corações nesta tarde, através da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra produza, meu Deus, resultado nas vidas que irão ouvi-la, Senhor. Deus santo e justo, assim, meu Deus, com fé nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos ouvintes, irmãos em Cristo. Sei que nesta tarde está na escuta desta programação. Certamente Deus ele já tem te abençoado. Você já é um bem-aventurado por estar ouvindo a voz de Deus através dos louvores e também agora através da ministração da sua palavra. Louvado seja Deus. Eu quero ler um texto aqui que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Mas antes de eu ler esse texto, eu quero também mandar aqui a paz do Senhor para minha família, minha esposa, meus filhos que estão na escuta do programa, minha mãe, que Deus abençoe, também minha irmã que estão ali na Pedra Branca ouvindo o programa, aos irmãos em Cristo, presbítero Osiel Salles, que Deus continue abençoando, nosso irmão Vangleudo, ali na Bíblia e Companhia, que Deus abençoe sua vida, também o presbítero César Nildo, que está ali hoje, que Deus cubra de bênçãos a sua vida e o seu ministério. Amados, o versículo que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde é o versículo de número 9, do capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Louvado seja Deus. Vamos refletir um pouco acerca desse texto bíblico. Ele também se encontra no registro de Mateus, no capítulo 7, mas eu escolhi ler ele aqui em Lucas por conta de um detalhe que Lucas ele explora e ele traz além do relato de Mateus. Os judeus, irmãos, eles eram pessoas que se achegavam a Deus também em oração. Os judeus, eles procuravam conversar com Deus, porém eles eram restringidos de várias formas. Eles temiam se achegar a Deus, eles temiam se aproximar de Deus e falar qualquer coisa. O como se achegar, o que falar, como pronunciar, porque tinham muito medo de estar falando o nome de Deus em vão.
E Jesus aqui, ele está com seus discípulos. E nessa caminhada de Jesus com aqueles homens, Jesus ele ia ensinando-os e também ia fazendo. Porque essa era a forma de Jesus. A forma de Jesus, ele instruir os seus discípulos era assim, ele ensinava e ele fazia. E em determinado momento os discípulos eles encontram e percebem que Jesus está orando. E quando eles veem Jesus orando, eles percebem que a oração de Jesus era um pouco diferente. A oração de Jesus era uma oração de quem tem intimidade, a oração de Jesus era uma oração de quem conhece o Deus a quem ele estava orando. E no início do capítulo 11, tem aqui um pedido dos discípulos, onde eles chegam para Jesus e eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E eles alegam: João Batista também ensinou aos seus discípulos. E ensina tu, Senhor, como nós devemos orar. E Jesus, quando ele vai dar essa instrução aos seus discípulos, a primeira palavra que Jesus ele os ensina no momento da oração é chamar Deus de Pai. Ele, no capítulo 11, aqui nos primeiros versículos, Jesus ele diz: quando vocês orarem, digam Pai. Aí ele continua: santificado seja o teu nome. E ali vem a oração do Pai Nosso, a oração modelo que nós já conhecemos. É interessante que quando Jesus está ensinando aos seus discípulos a chamarem Deus de Pai, para eles é algo novo, porque eles não tratavam Deus dessa maneira, neste nível de intimidade. Mas Jesus ele disse: dirijam-se a Deus como Pai de vocês, porque Ele é o vosso Pai. Aí quando chegamos, Jesus ele vai passar pela oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Aí ele segue e conta ali uma parábola acerca de um amigo que num determinado horário da noite ele vai até o seu vizinho e bate na sua porta pedindo pães por conta de uma visita que ele teve. E Jesus diz que a resposta daquele vizinho foi: não me importunes, eu já fechei a porta e eu e os meus filhos já estamos deitados. Mas aí Jesus conclui dizendo: certamente aquele vizinho ele não vai, pode até não atender por ser amigo, mas por causa da importunação ele vai lhe dar tudo que ele necessita. E assim, Jesus chega no ponto em que nós lemos nessa tarde. Jesus ele ainda está ensinando os seus discípulos a orar. Ele ainda está ensinando os seus discípulos a se achegar a Deus nas suas orações, nas suas súplicas, nas suas petições. Aí Jesus disse: peçam. Ou seja, Jesus orientando os seus discípulos, ele está dizendo: podem pedir. O Pai de vocês, que está nos céus, ele está pronto a ouvir a oração de vocês. E Jesus está dizendo: mas peçam. É bem verdade que no capítulo 6 de Mateus, lá está registrado Jesus dizendo, também falando sobre a oração, ele disse que o Pai, ele já sabe o que nós vamos pedir. O Pai, ele já sabe o que nós necessitamos. Mas Jesus, ele está dizendo: peçam. Ele disse: pedi. Pedi e ser-vos-á dado. Ou seja, Jesus aqui ele está nos ensinando que nós podemos e devemos nos achegar a Deus, o nosso Pai, e fazer as nossas petições. Aí Jesus ele continua
E ele diz aos seus discípulos, ainda ensinando sobre a oração, ele vai falar: busquem e vocês encontrarão. E ele conclui, e ele continua a dizer: batam, e a porta ela será aberta. Aí Jesus diz: porque todo que pede recebe, porque todo que busca encontra, e aquele que bate a porta abrir-se-lhe-á. Louvado seja Deus. Mas o que é que nós aprendemos? Ou qual o ensinamento de Jesus acerca da oração, ensinando aos seus discípulos e a nós, que também somos os seus discípulos? Jesus ele está nos orientando, Jesus ele está nos dizendo que nós devemos primeiro nos achegar a Deus com as nossas petições, que nós devemos pedir, que nós devemos colocar diante de Deus aquilo que nós necessitamos. Porém, Jesus ele também está dizendo: mas se vocês estão pedindo, busquem ao Pai. Se você está pedindo ao Pai, é ao Pai que você deve buscar. Não tem como eu pedir ao Pai e eu ir buscar em outro lugar. Não tem como eu estar pedindo ao Pai e eu estar indo buscar em outras fontes. Não. Se eu pedir ao Pai, é no Pai que eu vou buscar o que eu estou pedindo. Mas é interessante, meus queridos, que Jesus ele também nos ensina a perseverar na oração. Quando ele diz batam, e ele dá o exemplo do amigo que foi na casa do seu vizinho, e ele disse, aquele vizinho, talvez não pela amizade, mas pela importunação, ou seja, pela insistência, ele seja atendido. Então insista em buscar, insista em estar na presença de Deus, em perseverar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o grande problema que nós precisamos entender e compreender que acerca da oração que Jesus está nos ensinando é que nós achamos que aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos, Deus ele tem por obrigação de nos atender. E é exatamente isso que Jesus está nos ensinando neste momento aqui, nesta passagem de Lucas capítulo 11. Jesus ele está nos orientando de como nós devemos pedir ao Pai e o que nós devemos pedir. Observe que ele vai dar o exemplo novamente de um pai com um filho. Jesus ele está ensinando a orar e ele sempre trata a situação colocando Deus como o pai e nós como os filhos. E quando ele chega lá na parte final explicativa desta oração, Jesus ele diz: e qual dentre vocês é o pai? Olha ele falando e colocando a figura do pai novamente. Que se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. E qual é o pai dentre vocês que se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará no lugar um escorpião? Aí aqui eu aprendo uma lição tremenda com Jesus. E eu quero passar nesta tarde para as nossas vidas, acerca da oração que Jesus nos ensina a fazer diante do Pai. Jesus ele diz: ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, perceba, meus queridos, que o que Jesus está nos ensinando é que o Pai, ele dá o que é bom para o filho. Perceba que Jesus está usando o exemplo e ele diz: qual dentre vós, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Mas Jesus ele não está dizendo que se o filho pedir um peixe, o pai vai lhe dar um peixe. Jesus está dizendo: se o filho pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião. Não, o pai não vai dar um escorpião, mas Jesus também não está dizendo que o pai vai dar um ovo àquele filho que pediu um ovo.
O que Jesus está nos ensinando é que o Pai, ele sabe dar boas coisas para o seu filho. Ou seja, se você analisar, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, quando tudo que o teu filho te pede, você cede e dá para ele tudo aquilo que ele te pede? Não. Nós sempre procuramos dar ao nosso filho aquilo que nós entendemos e conhecemos que é bom para a sua vida, que é bom para o seu desenvolvimento, que é bom para o seu crescimento. Da mesma forma, é o nosso Pai nos tratando quando nós não chegamos a Ele para pedir. Quando nós buscamos a Ele e perseveramos na oração, o nosso Pai, Ele nos dará o que for bom para as nossas vidas. Então é por isso que Jesus ele nos ensina na sua palavra a nós orarmos ao Pai, pedindo, buscando, perseverando. E Jesus conclui dizendo: se vocês, sendo pessoas más, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, aí ele diz: quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E por que Jesus está nos ensinando que quando nós nos dirigirmos ao Pai em oração, para fazer os nossos pedidos, o Pai vai nos dar o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque é o Espírito, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26, deixa eu ler aqui 26 e 27, olha o que é que diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como convém orar. Outras traduções vão dizer: não sabemos pedir como convém. Louvado seja Deus. Aí ele diz: mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Jesus ele está nos ensinando, meus queridos, a nós pedirmos ao Pai, e o Pai, em resposta à nossa oração, Ele vai nos dar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos conduz até Deus através da nossa oração. É o Espírito Santo que sabe o que é que nós precisamos e necessitamos, e é através desta intercessão que a vontade de Deus é realizada na nossa vida, e este Pai amoroso, este Pai bondoso, Ele atenderá a nossa oração diante daquilo que nós necessitamos, ou seja, coisas boas. As coisas boas, as coisas que servem para a nossa vida, que servem para o nosso desenvolvimento, que servem para o nosso crescimento espiritual, as coisas que Deus ele sabe que nós necessitamos são essas, as que Ele vai nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem como o homem se achegar a Deus e ele querer pular ou burlar alguma etapa da oração, não. A oração ela tem um caminho correto, um caminho certo a seguir. Nós oramos, Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele ouve a nossa oração, mas é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. Louvado seja Deus. É interessante, olhando para esse tipo de oração, eu vejo, louvado seja Deus, eu vejo alguns homens que fizeram suas orações e eles foram ouvidos por Deus.
E eles foram atendidos. Do jeito que eles pediram, Deus os atendeu. Quando nós olhamos para Elias lançando ali um decreto diante do cenário que Israel estava vivendo, e ele disse: não cairá nem chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Aquilo ali era uma espécie de pedido a Deus que Elias está fazendo, porque Elias, ele não tem poder sobre a chuva e nem sobre as forças da natureza, mas ele está colocando diante de Deus aquilo que ele está pedindo. E perceba que Deus, ele atende de imediato. Agora, por que Deus atende? Porque o pedido de Elias, ele está dentro do propósito e da vontade de Deus. Josué, diz a Bíblia Sagrada que ele orou e o sol parou. Por que Josué orou e o sol parou? Foi simplesmente porque Josué orou a Deus e Deus de imediato atendeu? Não. Porque a oração de Josué, ela estava dentro de um propósito ao qual Deus tinha colocado para que se cumprisse através da vida de Josué. Ou seja, homens que oraram dentro da vontade de Deus. Homens que eram dominados, que eram guiados, que viviam pelo Espírito de Deus. Como foi dito aqui, que Paulo escreveu aos Romanos. Aqueles homens, eles já oraram, direcionados pelo Espírito. Quando nós vemos a oração de Daniel, na tarde de ontem, o presbítero Osiel pregou aqui sobre Daniel e sobre a sua oração, que Deus abençoe a vida do nosso irmão. E ele frisou bem a oração de Daniel, onde Daniel, ele ora conforme aquilo que Deus ele quer, aquilo que está dentro do propósito divino, e por isso Deus ele atende a oração de Daniel. Não tem como, meus queridos, nós nos achegarmos ao Pai e querermos que a coisa seja feita da nossa maneira, do nosso jeito. Nunca vai acontecer assim. Romanos capítulo 8, acho que o versículo 14 vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, quando o Espírito nos guia, a nossa oração, ela sai do jeito certo. Quando somos guiados pelo Espírito, as nossas palavras, elas vão em direção certa. Louvado seja Deus. E é isso que Jesus ele está nos ensinando. O Pai vos dará o Espírito Santo para que vocês venham orar como convém, para que os seus pedidos eles sejam transformados em benefícios, principalmente para a sua vida espiritual, para o seu crescimento. E é bem verdade que diante disso, Deus ele também traz cura. Deus ele também traz prosperidade financeira. Deus ele também traz portas abertas. Deus ele também traz libertação para um filho. Deus ele traz transformação para uma vida que nós estamos intercedendo por ela. Sabe por quê? Porque Deus trabalha de acordo com as nossas necessidades e aquilo que é bom para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Veja que um pedido ao Pai de maneira errada traz prejuízos para a nossa vida que pode ser que sejam irreparáveis. A exemplo disso, nós temos o filho pródigo, que chega para o seu pai e também lhe faz um pedido. E aquele filho, ele chega para o pai, não para pedir a opinião do pai, ou para que o pai exercesse a vontade dele sobre o filho. Não, o filho já chega com o seu pedido firmado e dizendo que tem que ser daquele jeito. Ele diz: pai, dá a minha parte da herança que me cabe. E aquilo fica como um exemplo para nós acerca de como nos achegarmos ao nosso pai e fazermos os nossos pedidos. Perceba que o filho ele diz: pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai cedeu. Era bom para o filho? Não era.
O filho pegou a sua parte da herança e acabou em tudo aquilo que nós conhecemos pela palavra, gastou com as meretrizes, gastou com seus amigos, se desfez de tudo que tinha e se encontrava agora em uma situação decadente, miserável e se alimentando e desejando se alimentar da comida dos porcos. Porque quando nós nos achegamos ao Pai para pedir aquilo que nós queremos, talvez o que nós queremos muitas vezes não esteja dentro do plano e dentro da vontade de Deus. Mas quando nos achegamos ao nosso Pai para pedirmos a Ele, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que está dentro do propósito e dentro da vontade do Pai para com as nossas vidas, a nossa oração ela é atendida, a vontade de Deus ela acontece e nós saímos ganhando, nós somos beneficiados com a bênção de Deus. Então é isso, meu querido, que Jesus ele está nos ensinando através desta palavra e desse ensinamento que ele deu aos seus discípulos acerca da oração. Temos que nos achegar a Deus, temos que pedir, temos que buscar, temos que perseverar, mas principalmente temos que ter o Espírito Santo para interceder por nós, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Somos tendenciosos a querer resolver as coisas, somos tendenciosos a querer adiantar as situações, quando na verdade Deus ele já tem um plano traçado para a nossa vida. Deus ele já tem a sua vontade soberana para com cada um de nós e Ele quer cumpri-la em nossas vidas. E nesta tarde eu deixo essa reflexão para você, meu irmão, minha irmã, você que está precisando de algo, você que está buscando algo no Senhor, você que está desejoso de receber algo da parte de Deus, e você tem pedido, e você tem buscado, e você tem clamado, e você tem perseverado. Deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo de Deus te dominar, para que a sua oração, ela seja recebida por Deus, e que a vontade de Deus ela aconteça na tua vida, para que você receba a tua cura, para que você receba o teu milagre, para que você receba a sua vitória. Deixa o Espírito Santo de Deus interceder pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar nesta tarde pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido e bendito, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu é o nosso Pai. Um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que conhece os filhos que tem. Tu sondas o nosso coração, Tu esquadrinhas a nossa vida, Tu sabes, Senhor, das nossas intenções, dos nossos anseios e dos nossos desejos, Pai. Meu Deus, Tu conhece o que é melhor, meu Deus, para as nossas vidas. Tu sabes, Senhor, o que chegará em nossas mãos, meu Deus, que nos ajudará a crescer, a frutificar, meu Deus, e a prosperar nesta terra, na vida espiritual, principalmente também na nossa vida, meu Deus, comum, vida material, Senhor. Pai querido e bendito, eu peço a Ti nesta tarde, meu Senhor, que o Teu Santo Espírito, que intercede por nós, que Senhor conhece a nossa necessidade, meu Deus, que Ele domine a vida de cada um, meu Deus, que está ouvindo nesta tarde esta programação, que sejamos, meu Deus, entregues totalmente a Ti,
que sejamos dominados pelo Teu Santo Espírito, a ponto, meu Senhor, de orarmos como convém. Meu Deus, que as nossas palavras sejam guiadas pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, que as nossas súplicas, que o nosso clamor esteja em conformidade com a Tua vontade, Senhor. Os que são guiados pelo Teu Espírito, Senhor, a Tua palavra diz que esses são Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, dá-nos do Teu Espírito, Senhor. Enche as nossas vidas, enche o nosso ser, meu Deus, com a Tua presença. Pai Santo e Justo, assim, meu Deus, nós clamamos, assim nós Te pedimos, Senhor. Domina, meu Deus, o nosso ser, nos ajuda a vencermos o nosso eu, para que o Senhor, assim como disse João, para que o Senhor cresça, e nós a cada dia venhamos, meu Deus, diminuir. Só assim, meu Deus, viveremos a Tua vontade, desfrutaremos da Tua vontade, Senhor. Meu Deus, e viveremos contigo nesta terra, e um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Pai, abençoa todo o Teu povo nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.